Meu nome é Silvano, sou do interior de Minas Gerais. O que vou contar foi uma experiência sobrenatural. Aconteceu numa propriedade perto da cidade de Pompéu. E até hoje não consigo explicar direito o que vi naqueles 3 dias malditos. Tudo começou quando o seu Antônio Ferreira me chamou para dar uma olhada na bomba do poço artesiano dele. O sítio ficava a uns 15 quilômetros da cidade, numa estrada de terra que serpenteava por entre morros cheios de cercado. Era um lugar bonito, mas isolado. A propriedade mais próxima ficava a uns 3 quilômetros de distância. Quando cheguei lá numa quinta-feira de manhã, céu meio nublado, aquele vento que vinha dos morros trazendo um cheiro de terra molhada e capim seco. A casa do seu Antônio era simples, de tijolo à vista e terraço pequeno. Ele morava só com a esposa, Dona Conceição, uma mulher de 60 anos, muito religiosa, sempre com um terço na mão. Logo que cheguei, percebi que alguma coisa estava errada. Seu Antônio parecia nervoso. Olhava muito para o lado do córrego, que passava uns 200 metros atrás da casa. Dona Conceição mal falava. Ficava benzendo baixinho e evitava olhar para a janela da cozinha, que dava justamente para o lado do riacho. "Silvano", disse o seu Antônio, enquanto me levava até o poço. "A bomba está fazendo um barulho estranho faz uma semana, mas não é só isso não. Tem umas coisas acontecendo aqui que, bem, você vai ver." O poço ficava entre a casa e o córrego. Quando me abaixei para examinar o equipamento, ouvi um som que me arrepiou todo. Era como se alguém estivesse batendo alguma coisa pesada pela margem do rio, bem devagar, com pausas regulares. "O que é esse barulho?" perguntei. Seu Antônio engoliu em seco. "É isso que eu queria te falar. Começou semana passada. Sempre no meio da tarde, entre 2 e 4, parece que tem alguém batendo uma pedra grande pela beira do córrego. Olhei na direção do som, mas o córrego corria manso entre as pedras e havia uma fileira de buritis na margem. Não dava para ver nada de estranho. Vocês foram ver o que é?" "Fomos sim. Na primeira vez que escutamos, eu e a Conceição descemos lá. Não tinha nada, nenhuma marca na terra, nenhum rastro, nada. Mas o barulho continuava, como se fosse mais para baixo, sempre mais para baixo do córrego." Terminei de examinar a bomba. Ela estava funcionando perfeitamente. O barulho era normal do motor, mas enquanto trabalhava, aquele som continuou por quase 2 horas. Era perturbador, constante, hipnótico. Naquela noite, seu Antônio me convidou para jantar e dormir lá, já que eu voltaria no outro dia seguinte para instalar uma peça nova. Durante o jantar, Dona Conceição finalmente falou: "Silvano, você acredita em alma penada?" "Sou católico, mas nunca fui muito de acreditar nessas coisas." Eu disse que não. "Eu acho que tem alguma coisa no córrego que não é deste mundo. Ontem à noite, quando acordei com sede, eu fui na cozinha beber água. E quando olhei pela janela, ela fez o sinal da cruz. Tinha uma mulher ajoelhada na beira do córrego." "Como assim, mulher?" "Uma mulher de cabelo comprido, muito branco, vestindo uma roupa clara. Ela estava de costas, curvada sobre a água, como se tivesse lançado alguma coisa. Mas o jeito que ela se mexia não era natural. Os braços dela iam de um lado para o outro, muito devagar e muito certinho demais." Seu Antônio confirmou com a cabeça. "Eu também vi, mas quando acendi a lanterna para iluminar, ela desapareceu. Não correu, não se escondeu, simplesmente sumiu." Dormi mal naquela noite. O quarto que eles me deram ficava ao lado oposto do córrego.
mas mesmo assim eu conseguia escutar muito baixinho aquele som de batida. Era como se nunca parasse. Na sexta-feira de manhã voltei ao trabalho no poço. O dia estava mais claro, com o sol forte, e eu meio que tinha me convencido de que tudo aquilo era impressão. Mas aí, lá pelas 2 da tarde, o barulho começou de novo. Dessa vez, resolvi investigar. Desci até a margem do córrego seguindo o som. A água era cristalina. Dava para ver o fundo de pedrinhas. As pegadas minhas ficavam marcadas na terra úmida da beira. Segui o córrego abaixo, uns 100 metros, sempre ouvindo aquele som como se estivesse logo ali na frente. E foi aí que eu vi, na beira do córrego, onde a água fazia uma volta mais fechada, havia uma poça mais funda entre as pedras. E dentro dessa poça algo estava se mexendo. Não era a correnteza, era um movimento deliberado, como se alguém estivesse lavando roupa, mas embaixo d'água. Cheguei mais perto e o meu sangue gelou. Era uma mulher mesmo, ou o que tinha sido uma mulher um dia. Ela estava ajoelhada perfeitamente no fundo da poça, o corpo completamente submerso, mas eu conseguia enxergar através da água clara. O cabelo branco flutuava ao redor da cabeça como algas. A pele estava inchada, esbranquiçada, com algumas manchas escuras, e ela estava lavando alguma coisa. Um pedaço de pano que ela esfregava contra uma pedra no fundo do córrego. O mais terrível é que ela me viu. A cabeça se virou devagar na minha direção, ainda debaixo d'água. Ela tinha feição de ser humano, misturada com réptil, e ela acenou para mim. Saí correndo. Não podia acreditar que eu tinha visto aquilo. E quando eu cheguei na casa do seu Antônio e Dona Conceição, eles estavam na varanda me esperando. Você viu ela, né? Disse Dona Conceição, sem nem eu precisar falar nada. Contei tudo o que tinha visto e seu Antônio balançou a cabeça. Silvano, essa mulher apareceu desde a quaresma. E desde que ela apareceu, a água do poço está com gosto estranho. E ontem à noite, ele hesitou. Ela bateu na porta da cozinha. Como assim bateu na porta? 3 batidas, sempre 3. A Conceição foi ver, mas não tinha ninguém. Só uma poça d'água na soleira da porta e aquele cheiro de rio limo podre. Naquela sexta-feira à noite, resolvi ficar acordado para ver se acontecia alguma coisa. Me posicionei na sala, de onde dava para ver tanto a porta da cozinha quanto a janela que dava para o córrego. Seu Antônio e Dona Conceição foram dormir, mas percebi que eles também estavam acordados conversando baixinho no quarto. Meia-noite e pouco começou. Primeiro foi o cheiro, um odor forte de água parada, de limo, de coisa morta há muito tempo. Depois ouvi o som de goteiras, como se alguém encharcado estivesse caminhando pela varanda. Então vieram as batidas na porta da cozinha. 3 batidas, secas e firmes. Depois, mais 3. Peguei o lampião e fui até a cozinha. O cheiro estava mais forte. Encostei o ouvido na porta e escutei uma respiração do outro lado. Uma respiração molhada, borbulhante, como de quem tem os pulmões cheios de água. Quem é? Perguntei baixinho. A respiração parou. Depois, uma voz sussurrou através da madeira. Abre, abre que eu quero entrar. A voz era de mulher, mas estranha, como se estivesse falando debaixo d'água. E tinha alguma coisa naquele jeito de falar que não era humano. Abre que eu quero entrar. Eu não abri. Fiquei ali tremendo, até que o cheiro foi embora e os ruídos pararam. No sábado de manhã, quando acordei, havia pegadas molhadas ao redor da casa toda. Pegadas de pés descalços.
Os dedos eram longos demais. Foi aí que seu Antônio me contou o resto da história. Giovano, essa terra aqui pertencia ao meu pai. Ele comprou de um cara que estava desesperado para vender, lá pelos anos 70. O homem disse que não aguentava mais morar aqui, que tinha alguma coisa no córrego que não deixava a família dele em paz. E seu pai nunca viu nada? Não. Moramos aqui mais de 30 anos e nunca aconteceu nada. Até que mês passado, a Conceição resolveu plantar uns pés de couve na beira do córrego. Quando ela foi cavar a terra, ela achou uns ossos. Ossos? Ossos humanos, de mulher, pelo tamanho, e tinha o resto de um vestido também, meio deteriorado. A Conceição ficou com medo e enterrou tudo de volta. Não falou para ninguém, nem para mim. Só me contou ontem. Agora, tudo faz sentido. Aquela coisa no córrego estava acordada porque os ossos dela tinham sido perturbados ou estava buscando um enterro digno. Seu Antônio, vocês têm que tirar os ossos de lá e dar um enterro cristão. Levar para o cemitério da cidade. Ele concordou. No final da tarde de sábado, nós três fomos até o local onde Dona Conceição tinha plantado as couves. Cá, vamos devagar, com respeito. E foi assim que encontramos os restos mortais. Ossos amarelados, pedaços de um vestido branco velho e um terço de madeira, todo carcomido. Colocamos tudo na caixa de madeira e levamos para o padre da cidade. Ele aceitou fazer um enterro, mesmo sem saber a identidade da pessoa. O enterro foi na segunda-feira de manhã. Eu fiz questão de ficar para ver se a coisa iria parar. E parou. Desde então, nunca mais houve barulho de batida no córrego. Nunca mais a mulher apareceu. Nunca mais as batidas na porta. A água do poço voltou ao normal. E seu Antônio e Dona Conceição finalmente conseguiram dormir em paz. Mas eu aprendi uma coisa naqueles dias. Os mortos não descansam enquanto não forem tratados com dignidade. E quando eles acordam, eles sabem exatamente o que querem. Aquela mulher no córrego não era uma assombração qualquer. Ela era inteligente. Sabia como nos assustar. Como nos chamar. Ela queria que descobríssemos os ossos dela. Queria que dessemos a ela o descanso que ela merecia. Porém, eu também me pergunto, o que aconteceu com aquela mulher para ela ter terminado daquela forma? Pessoal, vou me identificar aqui como Roger. Em 1988, eu tinha apenas 19 anos. Eu não pedi autorização aos outros envolvidos para enviar este relato. O que vou contar aconteceu na madrugada do dia 25 de junho daquele ano, na volta da festa de São João da cidade de Parelhas, no Rio Grande do Norte. Foi a noite que mudou minha vida para sempre e que me fez acreditar em coisas que a razão não consegue explicar. Naquela época, eu morava com meus pais numa casa a uns 12 quilômetros da cidade. Trabalhava com meu pai plantando milho e feijão, e minha diversão era ir para os forrós e festas juninas da região. Em 88, eu tinha uma turma boa. O Zé Carlos, que era filho do dono do armazém, a Marlene, uma moça bonita que eu andava paquerando, o irmão dela, o Anderson, e o Toninho, um rapaz meio doido que tocava sanfona. A festa de São João naquele ano estava especialmente animada. Tinha chegado na cidade uma banda de forró famosa, e todo mundo da região tinha ido para o arraial que montaram na cidade. Lembro do cheiro da fumaça das fogueiras subindo para o céu estrelado. Era uma noite quente, típica do clima nordestino, com aquele vento que levantava a poeira da terra batida. Ficamos na festa até tarde. A banda parou de tocar lá pelas 2 da manhã, mas a gente ainda ficou por ali, bebendo e conversando. Eu tinha bebido umas cervejas, nada demais, e estava aproveitando para chegar mais perto da Marlene. O Toninho, esse sim, estava meio alterado.
cantando e fazendo graça com a sanfona. Decidimos voltar para casa lá pelas 3h30 da madrugada. Naquela época, não tinha tanto carro quanto hoje. Eu tinha uma Bandeirante que meu pai tinha me emprestado. Era um carro bom, forte, ideal para as estradas de terra da região. Saímos da cidade, eu dirigindo, Marlene do meu lado e os 3 rapazes atrás. A estrada para minha casa era meio isolada. Passava por dentro de algumas propriedades menores e tinha um trecho de uns 5 quilômetros que cortava uma área de cerrado fechado, sem casa nenhuma. Era ali que sempre dava um pouco de medo de andar à noite, principalmente porque tinha muito bicho, onça, lobo-guará e falavam até de lobisomem. Estávamos cantando umas músicas do Luiz Gonzaga, todos meio alegres ainda pela festa. Quando lá pelos 4 quilômetros de viagem, o Zé Carlos mandou eu parar o carro. Ô Roger, preciso mijar urgente. Parei na beira da estrada. Era um lugar que eu conhecia bem. Tinha uma porteira velha de madeira que dava para uma propriedade abandonada havia anos. Do lado esquerdo da estrada, cerrado fechado. Do direito, uma pastagem com algumas árvores espessas. Zé Carlos e o Anderson desceram para fazer suas necessidades. Toninho ficou no carro, meio dormindo, e eu fiquei conversando baixinho com a Marlene. A noite estava silenciosa, só com o barulho dos grilos e o vento balançando as folhas secas do cerrado. Foi quando ouvimos o primeiro barulho. Era um som diferente de qualquer coisa que eu já tinha escutado. Não era de cachorro, não era de lobo-guará e não era de onça. Era um rosnado tipo de gorila. Um rosnado longo, que começava grave e ia subindo de tom, terminando quase num grito. Que jossa foi essa? Disse o Toninho, acordando de repente. Marlene se agarrou no meu braço. Roger, que som foi esse? Zé Carlos e o Anderson voltaram correndo para o carro. Vocês escutaram? Vocês escutaram? Perguntou o Anderson, com a voz meio trêmula. Todo mundo escutou, eu respondi. Entra logo que vamos embora. Eu já estava pronto para engatar a marcha e sair de lá. Os meninos estavam subindo de volta no carro para irmos embora. Foi aí que vimos ele. Do meio do cerrado, do lado esquerdo da estrada, saiu uma figura que até hoje me dá arrepios. Era uma coisa grande, do tamanho de um homem, mas que andava às vezes em 2 pernas e às vezes em 4. O corpo era coberto de pelos escuros, grosso, tipo uma cerda de vassoura. As pernas eram meio tortas e a cabeça era de cachorro, mas as orelhas eram caídas para frente, como de um porco. A coisa parou na beira da estrada, uns 20 metros na nossa frente, e ficou nos olhando. Os olhos brilhavam na luz dos faróis como 2 brasas vermelhas. E aí ela fez algo que me arrepiou todo. Inclinou a cabeça para o lado, como um cachorro faz quando está tentando entender alguma coisa. Pisa fundo, Roger! Gritou Marlene. A criatura começou a se aproximar. Ela não corria, andava devagar, deliberadamente, como se soubesse que não tínhamos para onde ir. A cada passo dava para ouvir as garras arranhando no asfalto da estrada. Ela tá vindo! Gritou Zé Carlos. Faz essa jossa andar! A coisa chegou perto do carro e parou. Ficou ali parada, olhando para dentro através do para-brisa. De perto, dava para ver que tinha alguma coisa muito errada com aquela criatura. Mas o pior era a expressão sinistra daquilo. Aí ela fez algo que nunca vou esquecer. Levantou uma das mãos e bateu no capô do carro. Marlene começou a chorar baixinho. Toninho estava rezando. Zé Carlos e o Anderson estavam quietos como túmulos. Engatei a marcha e resolvi passar por cima daquela besta e acelerei com tudo. No mesmo instante, a criatura deu um salto para trás e soltou outro daqueles uivos terríveis.
mas dessa vez não estava sozinha. Ouvimos respostas vindo de vários pontos do cerrado, 2, 3, 4 uivos diferentes. Tem mais de um! Gritou Anderson. Vai embora, Roger! Pisa fundo nesse acelerador! A picape disparou estrada afora, levantando uma nuvem de poeira. Pelo retrovisor vi a primeira criatura correndo atrás do carro, mas em 4 patas agora, como um cachorro gigante. Era rápida demais, mas o carro estava mais rápido ainda. Pensei que tínhamos escapado, mas aí o Toninho gritou: Olha para o lado! Olhei pela janela e quase perdi o controle do carro. Tinha outro deles correndo paralelo à estrada dentro do cerrado, acompanhando o nosso ritmo. Corria entre as árvores como se fossem galhos de capim, saltando por cima dos arbustos, sempre mantendo o mesmo ritmo do carro. Do outro lado também! Gritou Zé Carlos. E era verdade, havia pelo menos 3 deles nos perseguindo, um atrás e 2 nas laterais. E estavam claramente coordenados, como se fosse uma caçada organizada. Aumentei ainda mais a velocidade. A picape estava fazendo uns 80 por hora naquela estrada, coisa perigosa, mas era questão de vida ou morte. Os bichos continuaram correndo junto por uns 2 quilômetros. Depois começaram a ficar para trás. Quando chegamos na parte da estrada onde começavam as primeiras casas, eles sumiram completamente, como se soubessem que não podiam se aproximar dos lugares habitados. Parei o carro na frente da casa do Zé Carlos, que ficava na estrada da cidade. Estávamos todos tremendo, suando frio, mesmo com aquele calor da noite. Gente, disse Marlene, o que foi aquilo? Lobisomem, respondeu Toninho, sério pela primeira vez na noite. Meu avô sempre falou que rondam por essas bandas que são inteligentes e que sabem caçar. Ninguém duvidou. O que vimos não tinha explicação científica. Deixei todo mundo em casa e voltei para minha casa. Contei tudo para o meu pai no dia seguinte. Ele não pareceu surpreso. Roger, ele disse, você sabe que o seu bisavô matou um lobisomem por aqui, nessa região, lá pelos anos de 1920, não sabe? Não, eu não sabia. Pois é. E desde então nossa família sempre respeitou essas criaturas. A gente não entra no cerrado de noite, não caça na lua cheia e não mexe com coisas que não entende. Você teve sorte, meu filho. Eles te testaram e você passou no teste. Como assim testaram? Lobisomem não ataca sem motivo. Eles estavam vendo se vocês eram uma ameaça, se iam reagir com violência ou com medo. Vocês tiveram medo, mas não tentaram atacar. Não fizeram besteira. Por isso, eles deixaram vocês irem embora. Nos anos seguintes, nunca mais vi nada parecido, mas também nunca mais passei por aquela estrada de madrugada, principalmente em noite de lua cheia. E sempre que ouço alguém falando que lobisomem é lenda, eu lembro daquela noite de São João de 88. Já ouvi muitos casos de lobisomens em fazendas ou roças, mas naquela noite nunca imaginei ver 3 lobisomens ao mesmo tempo. Marlene virou minha esposa 2 anos depois. Hoje temos 3 filhos e 5 netos. As pessoas da cidade mais velha sabem da história. E tem uma coisa interessante. Desde aquela noite, nunca mais houve ataques de animais selvagens na região. Meus netos às vezes perguntam se é verdade. Eu digo que é, e ensino para eles a mesma coisa que meu pai me ensinou. Respeitem o sobrenatural. Não desafiem o que é mais forte que vocês. E lembrem sempre que nem tudo nesse mundo obedece às regras que a gente conhece. Especialmente nas noites de quaresma, quando o vento traz o cheiro de fogueira e quando a lua cheia ilumina os caminhos que levam ao cerrado.
Olá a todos! Quero contar uma história que aconteceu comigo lá em 1974, no sítio do meu tio Vanderlei, ali perto de Corrente, interior do Piauí. Até hoje, quando me lembro daqueles 3 dias, sinto um frio na barriga. Era época de chuva, janeiro batendo forte, e eu tinha ido passar umas semanas lá para ajudar na colheita de milho. O sítio ficava numa região meio isolada, sabe como é? A casa era das antigas, tijolo aparente com um quintal grande, cercado por cerca de arame farpado. Do lado tinha o curral, mais atrás o milharal, e pro fundo começava o mato fechado. Meu tio Vanderlei era um homem calado, dessas pessoas que falam pouco, mas quando falam é coisa séria. A tia Chaguinha, mulher dele, era benzedeira nas horas vagas e sempre andava com uns bons saquinhos de erva no bolso do avental. Eles tinham 3 cachorros: o Rex, um vira-lata grande e corajoso, o Salsicha, uma cadela mansa que vivia no terreiro, e o Bolinha, um cão de caça esperto que conhecia cada canto daquelas terras. Logo nos primeiros dias percebi que tinha alguma coisa diferente no ar. Os cachorros ficavam inquietos de noite, principalmente o Rex. Ele passava horas rosnando baixinho, olhando para o mato. Quando eu perguntava para o meu tio, ele só balançava a cabeça e dizia: "Deve ser algum bicho mesmo." Aqui na roça sempre tem, mas não era qualquer bicho não. Na terceira noite que eu estava lá, acordei com um barulho esquisito. Parecia alguém arrastando alguma coisa pesada pelo quintal. Olhei pela janela do quarto e não vi nada, só a escuridão lá fora. Os cachorros estavam todos agitados, latindo baixo, como se tivessem medo de fazer barulho alto. No dia seguinte, de manhã cedo, quando fui buscar água no poço, vi umas pegadas estranhas. Eram grandes, maiores que as de um boi, mas diferentes. Tinham um formato meio de garra, com 5 dedos bem marcados. Mostrei para o tio Vanderlei e ele ficou meio inquieto. "Nunca vi pegada igual", disse ele. "Mas também, com essa chuva toda, pode ser que tenha distorcido na lama." A tia Chaguinha, que estava perto, fez o sinal da cruz e sussurrou: "Jesus Cristo, protegei essa casa." Naquela noite, decidi ficar acordado para ver se descobri o que era. Me postei na janela da cozinha, que dava vista para o quintal inteiro. Lá pelas 2 da manhã, os cachorros começaram a ficar agitados de novo. O Rex levantou as orelhas e começou a rosnar baixinho, olhando fixo para a direção do milharal. Foi quando eu vi uma sombra grande se movendo entre os pés de milho. Era difícil distinguir direito no escuro, mas parecia ser do tamanho de um boi. Só que andava ereto às vezes, como gente, sobre 2 patas. Os movimentos eram estranhos, meio desengonçados, como se a criatura não soubesse bem como usar o próprio corpo. Fiquei paralisado, só observando. A coisa se aproximou da cerca e ficou lá parado uns minutos, como se estivesse estudando a casa. Dava para ver que tinha pelos longos que balançavam com o vento. O Rex começou a latir. A criatura virou a cabeça na direção dele e soltou um som que eu nunca vou esquecer. Não era rugido, não era uivo. Era uma mistura dos dois, meio rouco, que me arrepiou inteiro. Em seguida, ela se afastou, voltando para o mato com aquele jeito estranho de andar. Fiquei lá parado até de manhã, sem conseguir pregar o olho. No outro dia, contei tudo para o meu tio, e ele ficou preocupado de verdade dessa vez. Meu pai contava que de vez em quando aparecia um bicho por essas bandas, principalmente quando as chuvas eram muito fortes, disse o meu tio. Olhei para o calendário pendurado na parede da cozinha. Faltavam 2 dias para a lua cheia. A tia Chaguinha passou o dia inteiro benzindo a casa e espalhando sal grosso nos cantos. "Proteção nunca é demais", ela dizia. Também pendurou uns galhos de guiné nas janelas e acendeu velas para Nossa Senhora.
Na noite seguinte, véspera de lua cheia, aconteceu o pior. Eu tinha acabado de deitar quando escutei a salsicha ganindo lá fora. Era um grito de dor e desespero. Saltei da cama e corri para a janela. Olhei para o quintal e consegui ver uma cena que me assombra até hoje. A criatura colocou a minha cachorra salsicha no chão e estava fazendo coisas horríveis com ela. Era como se fosse um cachorro gigante, mas andava nas patas traseiras. O focinho era de um cachorro. O Rex e o Bolinha latiam desesperados, mas não se aproximavam. Pareciam saber que não tinha chance contra aquela coisa. Gritei para o meu tio, que acordou e veio correndo com a carabina. Quando ele chegou na janela, a criatura já tinha sumido e levado a salsicha junto. Só restaram as manchas de sangue na terra e aquelas pegadas estranhas. Maldição! Meu tio resmungou, carregando a carabina. Eu vou ficar de tocaia hoje. Mas eu sabia que carabina não ia adiantar nada contra aquela coisa. Tinha algo sobrenatural nela. Na noite da lua cheia, ficamos todos acordados. Meu tio na sala com a carabina e eu e a tia Chaguinha na cozinha, rezando. Os 2 cachorros que sobraram ficaram dentro de casa, tremendo de medo. Lá pelas 3 da manhã, escutamos passos pesados no telhado. A criatura tinha subido na casa e andava lá em cima, fazendo a estrutura gemer. Depois começou a arranhar as telhas com as garras. Um som terrível que ecoava pela casa inteira. Tá procurando um jeito de entrar, sussurrou a tia Chaguinha, apertando o terço. Ficamos em silêncio, ouvindo os passos se moverem pelo telhado. De vez em quando, ela parava numa parte e arranhava, testando. Numa dessas, algumas telhas se soltaram e caíram no quintal com um barulho seco. Foi quando meu tio tomou uma decisão. Levantou, pegou a carabina e saiu pela porta dos fundos. Tentei ir atrás, mas a tia Chaguinha me segurou. Deixa ele, ela disse. Vanderlei conhece essa terra melhor que ninguém. Escutamos ele gritando lá fora. Sai da minha propriedade, criatura do demônio! E em seguida, 2 tiros de espingarda. Um uivo terrível ecoou pela noite, misturado com o som de algo pesado caindo do telhado. Depois, passos apressados se afastando em direção ao mato. Meu tio voltou para dentro, suando frio. Acertei nela, ele disse. Vi sangue no chão. No outro dia de manhã, fomos procurar rastros. Encontramos uma trilha de sangue que ia da casa até a beira do matagal. As pegadas também tinham mudado. Pareciam mais humanas agora, só que ainda grandes demais. Seguimos o rastro por uns 100 metros, até chegar numa clareira, onde o sangue parava. No meio da clareira, havia roupas rasgadas, uma calça velha e uma camisa, tudo sujo de sangue e barro. Jesus Cristo, murmurou meu tio, reconhecendo as roupas. Isso aqui é do Zé Bernardinho. Zé Bernardinho era um vizinho que morava sozinho, uns 2 quilômetros dali. Era um homem esquisito, meio arrédio, que aparecia na cidade só quando precisava comprar alguma coisa. As pessoas sussurravam que ele tinha problemas de cabeça, que falava sozinho e fazia coisas estranhas. Fomos até a casa dele. Estava vazia e abandonada. Dentro, encontramos sinais de luta e móveis quebrados. Na mesa da cozinha havia um calendário com círculos vermelhos, marcando as noites de lua cheia dos últimos meses. Coitado do homem, disse a tia Chaguinha, benzendo-se. Devia sofrer com essa maldição sozinho, sem ninguém para ajudar. Voltamos para casa calados. Naquela noite e nas seguintes, não houve mais barulhos estranhos. Os cachorros voltaram ao normal, dormindo sossegados no terreiro. Alguns dias depois, uns vaqueiros encontraram o corpo do Zé Bernardinho na beira de um lixão, uns 5 quilômetros dali. Disseram que parecia que ele tinha se machucado gravemente
e morreu tentando chegar em algum lugar. A polícia concluiu que foi um acidente, que ele deve ter caído de algum lugar alto e se ferido. Mas eu sei a verdade, e o meu tio também sabia. Às vezes, quando estávamos sozinhos, ele comentava: deve ter sido difícil para ele, carregando esse fardo sozinho. Pelo menos agora descansou. A tia Chaguinha disse que ia rezar para a alma do Zé Bernardinho todo dia, porque mesmo sendo o que era, ainda era filho de Deus, ela falava. Voltei para a cidade na semana seguinte e nunca mais falei sobre o assunto com ninguém. Mas de vez em quando a lua está cheia e eu estou no sítio visitando os parentes, escuto os cachorros ficarem inquietos na madrugada. Me lembro daqueles 3 dias de janeiro de 74. Tem gente que diz que lobisomem não existe, que é coisa de ignorante do interior. Mas eu sei o que eu vi, e sei que às vezes pessoas carregam fardos que a gente nem imagina. O Zé Bernardinho vivia isolado, não por mau gosto, mas porque sabia do perigo que representava para os outros. É isso aí, pessoal. Esse foi o meu relato e obrigado por contar em seu canal. Olá, o meu nome é Vivian e tenho 35 anos. Fui mantida prisioneira numa instalação do Departamento Secreto de Contenção Obscura, o DSCOB, e fiquei lá por 7 anos. E durante este período eu fui submetida a vários experimentos, que envolvia desde a administração de drogas experimentais a estimulantes lupinos, tranquilizantes, sedativos e torturas físicas e psicológicas, envolvendo eletricidade, espancamento, afogamento monitorado, testes com fogo, toxinas e muitos outros. E também exposição a luzes artificiais que reproduziam o brilho da lua nas várias diferentes fases. Éramos tratados como cobaias e submetidos à exaustão, tanto que muitos lupinos não resistiam às sessões exaustivas de testes, e entre estes o meu meio-irmão materno. E foram anos de puro terror, incertezas e desesperança. Os nossos corpos viviam doloridos de tanta injeção para retirada de sangue e administrações de substâncias. Entre tantas maldades que fui submetida, a mais absurda foi ter sido inseminada artificialmente com material genético do meu próprio irmão. Uma relação entre parentes com sangue tão compatível é algo abominável no mundo lupino, sendo que entre irmãos nunca ocorre copulação, mesmo estando na forma lupina. Isso é o que diferencia os lupinos dos cães, e nem mesmo entre os canes tal relação é tolerada. Nas raríssimas vezes em que uma coisa dessa acontece, o indivíduo originado não sobrevive à primeira transformação. Em geral, são indivíduos fracos, de condições desfavoráveis à sobrevivência. E quando, por um milagre, não apresentam qualquer deformidade ou complicação, chegando a ter uma vida lupina como a maioria dos lobisomens, o indivíduo é marcado por um selo da vergonha. E embora as transformações seja igual aos demais, os seus olhos apresentam a cor verde, o que revela o tipo de geração infame que o gerou. Então, que fique registrado: lobisomens de olhos verdes são aberrações. Bem, não como os canes que são odiados, mas como um erro dos pais, pois haja visto que são frutos de incesto. As novas gerações lupinas até que os acolhem e não fazem qualquer distinção, mas os lupinos mais velhos os veem com nojo e não querem que o seu sangue
seja unido aos deles, temendo o nascimento de crianças lupinas com complicações. Bem, os meus pais se conheceram e se apaixonaram em circunstâncias em comum. Ele era agente do Discob e foi designado para eliminar a matilha da minha mãe. Na época, a minha mãe era viúva e já tinha o Luciel, o nome lupino do meu meio-irmão, que significa o anjo que nasceu durante o dia, ou aquele de ideias inspiradoras. Para melhor entendimento, crianças lupinas são chamadas de anjo. É até estranho chamá-los de criança, mas em vários relatos é mencionado o termo criança para o melhor entendimento de vocês. O meu pai conheceu a minha mãe num restaurante de beira de estrada. Ela servia as mesas e chamava a atenção de muitos caminhoneiros e viajantes por sua beleza. O meu pai e seu parceiro de trabalho, de codinome 236, chegavam ao estabelecimento e assim que viu, ficou encantado. Bem, para encurtar a conversa, mesmo que contra tudo que parecia lógico, eles acabaram vivendo este amor. E foi um choque para os dois saberem que um era agente do Discob e o outro uma lupina. Vejo em muitos relatos que mulheres ficam loucas por lobisomem, mas saibam que homens que se apaixonam por lupinas e conseguem viver essa paixão intimamente ficam fascinados ao ponto de tornar-se escravos delas, mesmo tendo consciência dos perigos que correm. O meu pai tinha uma verdadeira adoração pela minha mãe, tanto que a alertava dos perigos e planos do Discob. A minha mãe era neta de cigana e aprendeu muitas coisas com a sua avó, chegando ao ponto de conhecer ervas de cura, orações e magias poderosas. E trabalhava nos finais de semana numa casa de curandeiros lupinos. E ela era conhecida como a Esperança Lupina. O Discob tinha conhecimento de suas atividades médicas e queria eliminá-la, pois sabia que ela era uma curandeira das boas e que atuava em conflitos, ajudando os lobisomens, tanto atacando, já que era uma lupina de sangue ativado, quanto atendendo os feridos. Havia relato que ela alcançara um nível de cura ao toque, ou seja, conseguia curar lupinos só os tocando e ministrando as suas orações. E com o vasto conhecimento de magia cigana lupina, ela teria os favores dos 12 anjos lupinos: Jadiel, Muriel, Taciel, Goriel, Gatiel, Caliel, Roniel, Leriel, Suziel, Batiel, Datiel e Astiel. E também como os 3 demônios lupinos: Jadson, que significa o que mata em silêncio; Jardel, o que guarda e protege os vingativos; e Jamiel, o que provoca conflitos e se regozija com as tragédias. Com a ajuda do meu pai, a matilha sempre estava um passo à frente e só se fortalecia, fazendo com que o Discob não tivesse mais o êxito almejado nas operações, pelo menos as voltadas à eliminação de membros da matilha, a qual a minha mãe fazia parte. Em contrapartida, muitos indivíduos da matilha cometeram erros de exposição, e com isso, o agente 236, parceiro do meu pai, começou a desconfiar que ele estivesse sabotando as operações. Bem, ele se encontrou secretamente com mais 2 agentes, onde elaboraram um plano para desmascarar o meu pai. Contudo,
não deram valor a um olheiro lupino que adorava se disfarçar de mendigo. Diante disso, o meu pai foi informado. E o que era uma armadilha para desmascarar o meu pai se tornou a sentença de morte deles. O agente 236 combinou com meu pai uma operação. E fingindo de desentendido, o meu pai concordou. O plano era fazer uma visita a uma casa noturna frequentada por lupinos. E no meio do caminho foram interceptados por 2 veículos do Discob, de onde saíram 8 agentes. Eles pediram para eles não levarem a mal e fizeram uma revista neles à procura de aparelhos de comunicação ou coisa do tipo, já que era muito suspeito o fato das missões deles não serem satisfatórias. Bem, lógico que nada foi encontrado, e foi quando pediram para que os 2 não levarem nada para o lado pessoal, e comunicaram que eles iriam para a vila. Todos estavam fortemente armados. O meu pai se mostrou calmo e empolgado em ajudar, e eles o colocaram na linha de frente. Contudo, ele se fez de desentendido e fez o jogo deles. No entanto, a estratégia se voltou contra eles, pois caíram numa armadilha. No confronto, alguns lobisomens perderam as suas vidas, mas todos os agentes tiveram um fim doloroso e vagaroso. O meu pai aproveitou para entrar para a matilha, e foi quando a minha mãe e ele foram aceitos como um legítimo casal do bando. E nisso, ela, muito emocionada, revelou que lhe daria um filho. E para evitar que a matilha sofresse represária, nos mudamos para outro local. E por mais de 12 anos tivemos paz. Até que numa manhã ensolarada, onde cuidávamos da terra, a propriedade que vivíamos foi invadida. E o Discob cometeu uma chacina em tanto. O meu pai foi alvejado em meio ao tiroteio, defendendo meu irmão e a mim. A minha mãe foi morta de uma maneira covarde. E para demonstrar força e impor o terror, além de outras armas letais, havia gente com lança-chamas. Crianças, mães e até anciões foram queimados vivos. E todos eram membros da matilha que vivia na propriedade. Os gritos de dor e desespero foram de enlouquecer, enquanto eles corriam e caíam no chão rolando de dor até que se foram. O pior foi que o Discob chegou quando todos trabalhavam na propriedade coletiva. E ninguém realmente esperava por aquilo. E depois do massacre, tudo foi incendiado. E o Discob, como sempre, fez a sua faxina de primeira. Luciel e eu fomos jogados no furgão, juntamente com mais 5 sobreviventes. E até hoje eu não sei o que viram em nós. Mas o certo foi que fomos levados para uma instalação de pesquisa, aonde chegamos a nos arrepender de não termos morrido durante o ataque. Aos 14 anos, eu tive a minha primeira transformação, e foi algo terrível. Fui aprisionada, e depois de transformada, sofri várias agressões enquanto estava na forma lupina. Os agentes se divertiam com aquilo, e perdi a conta das vezes que aquilo tudo se repetiu. Eles jogavam carne dos lupinos mortos para comermos, e às vezes jogavam caças vivas, como coelhos, preás, cutias e porcos. E depois soltavam gás entorpecente e vinham a equipe de coleta de sangue para experiências.
e em seguida a equipe de espancamento. Naquele lugar, digno dos filmes de ficção científica, fomos submetidos a várias maldades. Havia cerca de 100 lupinos cativos, vindo de diferentes lugares, de várias idades, e que serviam de cobaias para pesquisas. Muitos pareciam ter perdido a sanidade. Outros foram mutilados. Haviam lupinos com os olhos extraídos e castrados através de cirurgia, onde tiveram os testículos extraídos. O indivíduo teria atacado o cientista durante uma sessão de tortura. E como punição, os seus membros superiores e inferiores foram retirados. Haviam lupinos com depressão e com expressão de muito sofrimento. Gritos de dor e pavor e súplica pela morte eram ouvidos a todo tempo. A maioria dos lupinos perderam a esperança e queriam a morte como refrigério a tanto sofrimento. Homens que aparentavam no passado terem sido fortes e destemidos transitavam como escravos aterrorizados e extremamente submissos, todos jogados em celas individuais, acorrentados, sobre ameaças de punição com eletricidade ou mesmo espancamento e mutilações. Os cientistas do Discob ocultavam seus rostos e vagavam pelas alas, submetendo a todos ao que bem entendiam. Eles se vestiam de branco e seus jalecos eram trocados muitas vezes ao dia, já que derramavam muito sangue lupino com seus experimentos cruéis. Eram todos sádicos e não faziam diferença se suas vítimas estavam na forma humana ou lupina. Os agentes de segurança vestiam preto, usavam balaclava, que é uma espécie de capuz que só mostra os olhos, e estes iluminavam a todo momento os lupinos e apoiavam os cientistas nas várias experiências. Havia câmeras de tortura e laboratórios para todos os tipos de práticas que se podia imaginar. E aquele lugar era um verdadeiro inferno. O terror estampado nos olhos de todos era angustiante. E com o tempo eu não tinha mais nem força para suplicar por nada. Eu estava com 15 anos quando fui submetida a uma inseminação artificial com material genético do meu próprio irmão. Vivi uma gestação desoladora onde não passava de uma cobaia. E no 8º mês de gestação da minha cela, eu vi o corpo do meu irmão sendo transportado. E ele não resistia a um teste com fogo em uma câmera com luz artificial que reproduzia as condições da lua cheia. Os lupinos eram constantemente mantidos em testes. E quando estavam na forma de lobisomem, chegavam a praticar o autocanibalismo, já que não eram alimentados. E tudo isso com cientistas observando e anotando tudo. Havia alas onde só eram administradas drogas e retirado o sangue dos lupinos o tempo todo, sendo que para isso eles eram mantidos na forma lupina. Acredito que o objetivo era desenvolver produtos como vacina, remédios, estimulantes e outros. Nesta ala, alguns lupinos eram mantidos sedados. Bem, não vou mais entrar em detalhes a respeito do que era aquela instalação, pois não quero traumatizar ninguém mais do que eu já fiz. Bem, enquanto escrevo isso, eu choro bastante. Eu mesma hoje sofro as consequências físicas, psicológicas e emocionais do que foi ter estado naquele lugar. E eu mesma hoje sofro as consequências físicas, psicológicas e emocionais
do que foi ter vivido naquele lugar. O rodízio de lupinos era grande, e do local que fui capturada, fui a única sobrevivente a ser resgatada. Não sei quantos lupinos foram mortos naquela instalação nos anos que fiquei ali. Só sei que todos os dias eram vários lupinos sendo trazidos para repor as vagas das celas e vários corpos sendo tirados, sendo estes os que não resistiam aos experimentos sádicos. Dei à luz a um menino, que foi tirado de mim com 5 meses do seu nascimento. Eu era mantida presa e nunca cheguei a tocar nele. Isso porque a enfermeira que cuidava dele alegava que eu poderia eliminar o espécime, pois poderia pensar que assim eu estaria poupando de sofrimentos vindouros. Ou seja, aquele ser era apenas uma cobaia. Ele foi identificado por um número e colocado junto a outros anjos, ou melhor, crianças lupinas. E com a chegada de algumas pedagogas, foi determinado que as genitoras pudessem ver, mesmo por trás de um vidro escuro, como era a vida de seus filhos. A ala das crianças lupinas era enfeitada, e eles não eram maltratados, mas frequentemente monitorados. Uma pedagoga perguntou qual era o nome que deveria chamar o meu filho. Muito emocionada, eu disse que ele deveria se chamar Coriel, que significa o anjo das cores, aquele que alegra com a sua chegada. E desde então, ele passou a ser chamado por elas de Coriel. As pedagogas do Discob serviam para manter a ilusão da infância e eram cuidadosas, mas a partir dos 7 anos, os lupinos eram tirados para outra ala, e aos 15 eram inseridos na ala dos adultos. Passei por testes em câmara com fogo, e foi quando recebi uma oferta por parte de um cientista, e ele disse que alguns seguranças precisavam aliviar os seus desejos masculinos. E como eu era uma das poucas mulheres jovens, ele me ofereceu a oportunidade de ser dispensada dos testes mais dolorosos. Eu aceitei, mas mesmo assim éramos vítimas de violência por parte dos agentes canalhas. Mas comparado aos demais, tivemos mais sorte. Eu estava na minha cela, encolhida com as mãos na cabeça, quando percebi uma movimentação estranha. Vários agentes correndo e se agrupando em lugares estratégicos. E logo um alarme começou a soar. E foi então que vi um grupo de pessoas invadindo e enfrentando os agentes. Era troca de tiro para todos os lados. E mesmo nas celas, cada um procurava se proteger. Porém, aquele não era o único grupo de homens armados. Havia lobisomens, canes e um grupo de ciganos, que mais tarde eu soube que pertencia ao único grupo chamado Resistência Lupina. E vi quando coquetéis Molotov foram jogados em alguns agentes do Discob, que corriam apavorados enquanto pegavam fogo. Cientistas apressavam-se em fugir, tentando salvar várias amostras. E diante daquilo, começamos a bater nas celas pedindo por socorro. Era fumaça e tiros para todos os lados. E logo, um grupo chegou nos libertando e nos colocando máscara contra fumaça. Eu estava tão fraca que era apoiada. Bem, não só eu, mas vários outros lupinos. Percebi a preocupação daquelas pessoas estranhas com cada lupino. Eles corriam pela instalação, chegando às celas e até às câmaras de torturas.
eram muito bons em atirar e esfaquear. Fomos retirados daquele maldito lugar e levados para a ambulância que nos aguardavam. Falei das crianças e eles avisaram que todas estavam bem e que foram resgatadas pela tarde de maneira que não chamaram a atenção. E graças às pedagogas, pois muitas delas apoiavam a iniciativa da resistência lupina. Cheguei a ver todos os cientistas sendo amontoados nos pátios, onde foram sentenciados ao extermínio por fuzilamento, e nenhum sequer escapou. E até os enfermeiros que trabalhavam para eles tiveram o mesmo fim. Alguns lupinos que serviram como cobaias pediram a eutanásia. Isso por terem sido castrados ou desmembrados. Os agentes de segurança do Discob foram queimados com o mesmo lança-chama que exterminaram as pessoas e que usavam nas instalações contra os lupinos aprisionados. E os outros foram mortos por canes e lobisomens. Contudo, helicópteros do Discob foram acionados e também o apoio por terras, tanto em veículos como soldados vindo pela mata. O combate pela mata ficou por conta de vários canes e lobisomens que pertencem à resistência lupina. O combate pelo ar e pelas estradas ficou por conta dos soldados da resistência lupina. Fomos levados para uma espécie de acampamento na mata, onde havia pessoas para nos ajudar. E lá eu reencontrei o Coriel e as demais crianças. E muitas já eram órfãs, devido aos experimentos feitos na base do Discob com os pais delas. Aquilo parecia um sonho, mas surpresas ainda estavam por vir. Soube que o meu pai estava vivo e que ele era o líder da resistência lupina. E de acordo com o que fui informada, ele escapou do massacre na propriedade rural e saiu à procura de uma cigana de conhecimento da magia lupina. Ela não era uma simples feiticeira, mas também era uma pactuante. Então ela invocou Inugami e forjou com a orientação dele um ferro com seu selo. O meu pai recebeu o selo e a oração de transmutação. E como o próprio Inugami julgou a sua causa digna, ele lhe concedeu a consciência plena durante a transformação e o cheiro de líder. E com isso, uma vez transformado, o meu pai conseguia influenciar qualquer cane ou lobisomem bestial. O apoio de lobisomens de Sina ele conseguiu com a procura de matilhas e muita conversa. O povo cigano, que se julga padrinhos dos lobisomens, se interessou em saber da base de tortura e pesquisas com lupinos. E alguns ex-agentes do Discob se colocaram à disposição do meu pai. Ele também convenceu alguns agentes da ativa, que sensibilizaram ao saber que ele só queria resgatar sua filha, pois a cigana havia contado que eu ainda estava viva e era a única sobrevivente do vilarejo em que vivíamos. Outras pessoas que tinham parentes aprisionados se uniram à causa. O meu pai passou os anos arquitetando aquele grande dia. Algumas ciganas com dons de cura lupina vieram nos ver e ministrar suas orações e os seus poderosos remédios. E dos 70 sobreviventes lupinos que foram resgatados, 30 suplicaram pela eutanásia, pois não tinham mais vontade de viver. E estes partiram felizes por sentirem o cheiro da liberdade antes de receber o tiro de clemência. E os 40 que restaram foram tratados pelos ciganos. Enquanto isso,
O meu pai e os demais integrantes da resistência lutavam bravamente contra as forças de apoio acionadas pela base do Discob. Fiquei 2 semanas sendo tratada, enquanto o destino dos resgatados foi decidido. Muitos voltaram para o que sobrou de suas matilhas, e outros foram adotados e levados para viver em comunidades lupinas. Assim sendo, com muito cuidado, todos foram transferidos, de modo que apenas o Curiel e eu permanecemos no acampamento na mata, com vários dos heróis que foram regressados, pois precisavam despistar o Discob. A minha maior felicidade foi ver o meu pai. Ele me abraçou muito e choramos emocionados. Então ele me chamou de minha princesa. Senti-me novamente uma criança em seu abraço. Ele também abraçou Coriel e chorou muito ao saber como havia sido a partida do Luciel e a minha gravidez forçada. Contudo, momentos depois, ele me disse que não poderíamos conviver juntos, pois ele havia se tornado um cane, e tanto eu quanto Coriel éramos lobisomens, e no meio lupino era uma vergonha o lobisomem sequer ser amigo de um cane. Contudo, expliquei que acima de tudo ele era o meu pai, e que independente do que havia se tornado, ele só fez o pacto por amor a mim. E diante disso, ele decidiu que pelo seu amor de pai, ele continuaria ao meu lado. Então, nos mudamos para um lugar distante e isolado, onde o Coriel pôde ser criado com segurança e seguir a sua vida. Não foi fácil, pois eu acordava gritando à noite assombrada com o terror vivido. O meu pai corria até o meu quarto, onde me abraçava e me dava apoio, e vivia repetindo que tudo o que aconteceu foi terrível. Porém, aquilo tudo já havia passado. Atualmente, o meu filho tem 19 anos e é um lindo rapaz muito cobiçado pelas garotas, e vive como qualquer jovem. A sua primeira transformação ocorreu quando ele completou 14 anos. E de fato, ele se transformou num lobisomem de pelos escuros e olhos verdes fluorescentes. Um estigma da vergonha entre os lupinos. Contudo, muito habilidoso na caçada e com uma força admirável. No começo, tomado por seus instintos lupinos, ele chegou a atacar o meu pai ao vê-lo transformado em um cane de pelos escuros e olhos vermelhos e ameaçadores. Mas diante da força de um cane, o Coriel era fraco. E por ter consciência, o meu pai não o feriu para valer. Por outro lado, com o passar do tempo, o Coriel conseguiu controlar o instinto de atacar um cane. E com isso, já conseguia caçar com o avô. Confesso que o cheiro do meu pai na forma cane é terrível. Porém, acabamos nos acostumando. O meu pai explicou que o odor de carniça é o cheiro do inferno. E por isso, apesar dos requisitos de cheiro de enxofre, o cheiro que predomina nos canes é o cheiro de carne podre, o que pode fazer seres humanos comuns vomitar, mas que é algo que orgulha os canes, pois quanto mais forte for o cheiro, mais respeito ele impõe diante dos outros indivíduos. Nas noites de transformação, o meu pai nos acompanha para garantir que possamos caçar com segurança. Bem, eu sou casada com um pedagogo e tenho uma filha chamada Amanda. E ela tem o sangue lupino ativado, mas por ter apenas 7 anos de idade, ela é muito falastrona. Então, evitamos falar sobre os mistérios de sua raça. O meu pai
se casou com a Esmeralda. E eu tenho um irmãozinho chamado Fernando. A Esmeralda sempre sonhou em ser mãe. E apenas aos 47 anos viveu a única gestação de sua vida. Fernando e Amanda têm a mesma idade. E o meu pai é muito amoroso com todos nós. Bem, continuamos atenta ao Discob, pois se engana quem pensa que essa organização imunda está morta ou desativada. Eles continuam fazendo as suas maldades em nível mundial. E eu só escrevi este relato para alertar a todos os irmãos lupinos que quando se trata do Discob, devemos deixar as nossas diferenças de lado. Bem, eu sei que os canes não são fáceis, mas saibam que eles já ajudaram lobisomens. O meu pai, por manter a consciência quando transformado, é um cane com alma de lobisomem puro. Espero que os lobisomens puros de sangue não se ofendam com este comentário, pois eu sei que a maioria dos canes são violentos e precipitados, não respeitando regras ou símbolos de respeito lupino. Entretanto, o nosso maior inimigo é o Discob. A resistência lupina foi uma semente deixada pelo meu pai. E eu não sei se ela ainda existe, mas o exemplo que ela nos deu foi que podemos resistir e virar o jogo contra o Discob. E é como diz aquele velho e bom ditado: um dia é da caça e o outro do caçador. Boa noite.